Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Esse é Jesus Cristo. Jesus, né? Agora você imagina, irmãos, que Jesus é antes de tudo. Antes dele nascer. Jesus é antes de tudo. Ou seja, porque antes de ser Jesus, essa pessoa que nós conhecemos como nosso Salvador, Ele é Deus. Antes de ser Salvador, Ele é Criador. Amém? Amém, irmãos? É por isso que em Gênesis que passamos o homem à nossa imagem, e não eu farei o homem. No Deus não fala assim, eu farei, mas passamos, porque Deus é a trindade em perfeita unidade: Pai, Filho e Espírito Santo. E se manifesta nos três. Amém, irmãos? É a divindade em uma perfeita unidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos continuar? Amém? Amém. Então presta atenção. Há um tempo, a Bíblia fala alguma coisa, mas não vou ler agora não, tá? Há um tempo que nós não vamos compreender perfeitamente agora, em que um anjo procura ser Deus. E eu vou entender só no futuro. Um anjo procura ser Deus. Quando esse anjo procura ser Deus, esse anjo toma uma decisão que eu não entendo 100% hoje, mas eu entendo que tanto os anjos como o ser humano foi criado com liberdade de escolha. Por isso, calma, não tenta entender tudo sobre os anjos agora, que você não vai entender. Liberdade de escolha. Então, guarde isso, por favor. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, versículo 10. Amém? Alguém leia, por favor? Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e os meus servos, a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Esse Deus que é Deus de eternidade a eternidade, Ele se revela no texto para mim, mas o que Ele é nesse texto, Ele é antes de se revelar. Entenda, irmãos, esse texto Deus está dizendo para mim o seguinte: Tiago, eu sou Deus, antes de mim não houve Deus, depois de mim também não haverá Deus. Esse Deus que é isso aí que você acabou de ler, Ele é isso antes de criar céu e terra. Essa forma que está escrito na Bíblia é só para a gente entender as coisas, irmãos. Mas Deus é isso antes de criar o céu. Ele é isso antes de criar a terra. Ele é isso antes de criar o homem. Ele é isso antes de criar o sol, a lua, as estrelas. Ele é o único Deus antes de criar os anjos. Amém? Então presta atenção. Em um dado momento, um anjo quis ser Deus, aquilo que jamais poderia ser. Quando Lúcifer quis ser Deus, presta atenção aí, vou tentar explicar para vocês um ponto de uma forma bastante objetiva. Se você não entender, me pergunte depois, tá? Que não mandava explicar assim muitas vezes, então não entender, a gente vai trabalhando devagarzinho. Quando Lúcifer pecou contra Deus, Deus poderia ter destruído Lúcifer e ter destruído todos os anjos lá no começo da história, que a gente sabe qual é. Aí alguém um dia me perguntou assim: mas por que Deus não fez isso antes? Ele poderia ter feito, mas Ele não o fez. Aí, por que Deus criou o homem?
dele. Então presta atenção, irmãos. Tenta pensar comigo um pouquinho. Dentro de um tempo chamado eternidade, amém? Quem está? Deus. De eternidade a eternidade. Quando Lúcifer tenta, ou melhor, quando Deus, presta atenção, quando Deus cria os anjos, imagine aquilo que não existe passar a existir. E tenta imaginar. Deus está com um tempo que é só dele, depois ele começa a criar anjos. Ao criar anjos, ele precisa se revelar a essa criação. Deus precisava se revelar a essa criação. Da mesma forma que Deus se revelou ao ser humano, Deus se revelou aos anjos. Entenderam por isso ou não? É como uma mãe, presta atenção, uma mãe que gera um filho. O gerar o filho está dentro da mente dela, ela quer ser mãe. Esse filho ainda não existe, mas ela quer ser mãe. Chega um momento que esse filho, ela gera esse filho, ela vai se revelar depois a esse filho. Quando Deus cria os anjos, Deus vai se revelar aos anjos. Ele vai se revelar em sua soberania, em sua grandeza, em sua majestade e em seu poder. Deus simplesmente poderia destruir Satanás, poderia destruir. Mas se ele destruísse, ele só revelaria uma coisa: poder, e não toda a sua grandeza. Guarda isso, por favor. Se ele destrói Satanás lá no começo, transformar o homem, não criasse o homem, a gente não está nem conversando aqui hoje. Mas quando ele não destrói, ele vai revelar outra coisa. Ele vai revelar uma coisa chamada amor. Ele vai revelar uma coisa chamada paciência. E esse tempo que Satanás se revelou, eu não sei qual foi, não compete a mim saber hoje, eu vou saber o dia que Deus me permitir saber. Mas quando Deus cria o homem, preciso de duas pessoas para me ajudar aqui um pouquinho. Tu e tu. Os dois, vem cá. Presta atenção aqui. Fica sentado aí você. Vem cá, irmãos, tenta imaginar o seguinte: o presbítero vai representar um anjo. É um ser invisível, mas aos nossos olhos, imagina agora, Deus cria o anjo. Só que ele cria anjos, amém? Amém, irmãos? Cria anjos. Ao criar o anjo, Deus vai ter que se revelar ao anjo, dado momento. Eu disse em toda a sua grandeza, em toda a sua soberania. Quando Lúcifer reage ou age contra Deus, Deus poderia ter destruído, mas Deus não destrói. Simplesmente o expulsa da presença dele. Mas Deus vai criar o homem. Vem cá, por favor. Vocês imaginam isso? Presta atenção, irmãos. Homem e anjo. Para Deus, tanto um como o outro são plenamente invisíveis. Para o ser humano, anjo não é visível. Mas num tempo que a gente não consegue entender qual é, Deus criou os anjos. Amém, irmãos? Amém? Quando Satanás se revela e Deus cria o homem, por favor, anjo, senta um pouquinho. Quando Deus cria o homem, Deus está revelando agora para os anjos o seu poder criador. Uma coisa é ele falar para o anjo: eu te criei. Outra coisa é o anjo conhecer esse poder de Deus e criar, de trazer o que não existe à existência. Amém, irmãos? O anjo agora vai ver Deus criar o homem do nada. Deus pega o pó e cria o homem. Quem era mais próximo a Deus? Desde Satanás ou criar o homem? Tanto faz. Deus não tem diferença. Deus não destrui Satanás. Ele cria o homem. Por favor, pode sentar.
Mas presta atenção, irmãos. Ao criar o ser humano, Deus revela o seu poder criador tanto aos anjos que guardaram o principado, ou seja, os anjos que foram fiéis a ele, como aos anjos que caíram e que hoje nós entendemos como demônios. Deus revela isso, o seu poder criador. Amém? Amém, irmãos? Posso continuar? Então presta atenção. Antes de continuar, já o tempo está quase acabando. Volta um pouquinho a fita. Se Deus destrói Satanás e não cria o homem, simplesmente a gente não estaria aqui agora conversando. Então tudo que você pensar isso, risca. Você não existe. Só existe anjos. Se Deus destruir Satanás aqui, os demais anjos iam adorar a Deus de que jeito? Como é que é a adoração de Deus? Com Deus o negócio é buraco não, hein? A gente errou aqui, ó. Toma cuidado, hein? O anjo não culto, agora ele está perdido. Ó, como você aprontou, já foi destruído. Deus não faz isso. Deus não destrói. Sabe por que ele não destrói, irmãos? Primeiro, que se Deus destruísse, ele não ia revelar o caráter dele. Amor. Você não está aqui, irmãos, por outra coisa, por amor. Deus ama você. Você entendeu isso? Mas quando Deus cria o homem, então agora, Deus dá limite ao homem. Presta atenção, Ele dá limite ao homem. E quando Satanás vai tentar o homem, quem está vendo? Deus e os anjos. Ou seja, Lúcifer tentou os anjos e tentou o homem. Derrubou alguns anjos junto com ele? Derrubou. Alguns fracassaram. E quando ele tenta o homem, Deus podia ter destruído ele? Podia. Podia ter acabado com o homem? Podia, mas Deus não acaba com o homem. Sabe o que Deus faz? Referente aos anjos que pecaram, abra Pedro. Os que pecaram, tá? Pedro, segunda carta. Referente aos anjos que pecaram, amém? Capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro. 2 Pedro 2, versículo 4, amém? Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno ou trevas, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, Deus, Ele reservou os anjos que pecaram para um dia chamado juízo. Amém? Amém, irmãos? Deus ainda não exerceu o juízo final sobre os anjos, mas Ele vai exercer. Amém? E quando Ele for exercer o juízo sobre os anjos, sabe quem vai estar lá? Faz parte do pacote. Satanás é anjo também. Quando Ele for exercer o juízo sobre os anjos, sabe quem vai estar lá? Fala mais forte. Eu vi só o Gabriel falando nós. Ele está certo ou está errado, gente? Certo. Eu só ouvi o Vinícius falar certo. Vamos lá, o Vinícius e Gabriel vem como quietos agora. Quem vai estar lá, irmãos? Sabe que fica isso? Passou, temos dúvida. Então vamos ver quem é que vai estar lá. Abra Pedro não, desculpa, abra Coríntios. Primeiro. Capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6.
Fala. A pergunta que você fez, vai estar lá. Quem vai estar no dia do juízo? No juízo. Ó, dia do juízo. Ó, e não reservou para juízo? Então um dia que vai julgar os anjos. Aí perguntei, quem é que vai estar lá? Podemos ver? Versículo 1. Primeiro 6. Ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Para aí um pouquinho. A igreja, irmãos, visível, ela sempre teve alguns problemas entre irmãos. Sempre teve problema. E na época, alguns irmãos estavam processando o outro, e não os homens da lei, para julgar, para processar, é um negócio complicado. Então Paulo está falando o seguinte, ao versículo 2: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quando é que Deus julgar o mundo? Lá no final. Tá? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Amém? Quem vai estar lá? Eu queria muito falar nós, mas não é nós não. Sabe quem é que vai estar lá? Os fiéis. E eu espero fazer parte deles lá no final. Fiéis da vida eterna está lá. Porque falar que é nós é tão bonitinho, irmão, mas ufa. Deu para entender, né? A igreja, ela será formada pelos fiéis. E quando Deus for julgar os anjos no juízo final, julgar o mundo no juízo final, a igreja já está com ele. Amém? Amém, irmãos? Então, agora a igreja é formada por qual tipo de ser que Deus criou? Pelos animais? Não. Pelo sol? Não. Pela estrela? Não. Pela água? Não. Pelo ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Satanás derrubou o ser humano. O ser humano restaurado no Cristo vai estar no juízo de Satanás. No dia que Deus for julgar os anjos, o ser humano vai estar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não criou o ser humano para a morte. Deus criou o ser humano para a glória dele. Entenda. Não se preocupe com o geral. Pensa na consciência que Deus está restaurando em você. Deus criou você para a glória dele. Satanás não vai vencer você. Satanás vai vencer o homem restaurado. Por que não vai vencer? Porque o homem restaurado não é uma coisa feita por seres humanos, irmãos. O homem restaurado é feito pelo amor que Deus tem pela sua criação. Amém? Amém, irmãos? Alguma pergunta? Qual é o nosso tema? Nós falamos um pouquinho do futuro, um pouquinho do presente e um pouquinho do passado. Vamos rapidamente, só recapitulando. Deus é o único ser que está num tempo chamado eternidade, até eternidade. De eternidade a eternidade é Deus. Eternidade para trás, eternidade para frente. Amém? Deus é o único ser onisciente, conhece todas as coisas. Deus é o único ser onipresente, está em todos os lugares. E Deus é o único ser onipotente, tem todo o poder. Amém? Amém, irmãos? Sendo assim, presta atenção. Deus,
Ele tem revelado isso nas Escrituras Sagradas. Só que eu faço parte de uma geração que não lê Bíblia. Eu faço parte de uma geração que quer ir para o céu, mas não usa o guia. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa aqui em São Paulo, com os meus 16 anos, era office boy, tinha um livro, que evidentemente não é igual a esse, mas era chamado de guia. Esse livro me ensinava a achar as ruas e me ensinava a achar os ônibus que me iam levar até aquele destino. Com aquele livro eu aprendi a andar em São Paulo, e com aquele livro eu aprendi muitas coisas, entre eles CEP. Aprendi muitas coisas sobre CEP, porque eu trabalhei também com correspondências. Então o livro trazia tudo isso. O guia ajuda a gente a conduzir na cidade, ou por que não dizer no mundo, de acordo com o guia que você usar. Agora a Bíblia Sagrada é o guia de Deus, que vai ter tudo o que você precisa, não tudo que você quer. Entendeu, não? É tudo que você precisa, não tudo que você quer. Eu quero saber isso. Se você não precisa saber, irmão, se você não precisa saber dentro do contexto de Deus, não adianta você ficar insistindo. Deus não vai te mostrar nunca. Mas o que você precisa está aqui. Amém? Amém? Por hoje acabou. Semana que vem